Bem-vindos ao Bekim Balacha 6, Shiur número 81. A gente vai estar agora começando Bezat Hashem, o Siman Kuf Samech Dalet, Siman 164, um Siman do Shulchan Aruch que é pequeno e ele trata de dois assuntos, como a gente vai ver agora, começar. A gente está, Bezat Hashem, hoje, Shiur 81, na página 196 do livro, Halacha Aleph Beit Gimel, de 1 a 3. Então, vai falar sobre o primeiro assunto do Siman. Qual é o primeiro assunto do Siman? Então, o Shulchan Aruch traz uma halakha que a pessoa pode fazer um tnai, uma condição, que ele vai fazer Netilat Yadayim uma vez, e isso vale para o dia inteiro. Então, digamos, quando a pessoa faz Netilat Yadayim de manhã, quando ele faz Netilat Yadayim antes da Tefillah, ele faz uma condição que essa Netilat Yadayim vai valer para o dia inteiro. E aí ele não precisa fazer Netilat Yadayim na hora de comer pão, se ele vai comer pão no café da manhã, no almoço, no jantar e etc. Então, isso é a halakha. Agora, para ele poder fazer isso, tem algumas coisas. Primeira coisa, a halakha de Netilat Yadayim de manhã, ele não tem obrigação de se cuidar de todas as halachot que ele tem a obrigação de se cuidar na Netilat Yadayim para comer pão. O Shulchan Aruch, lá no Siman Dalet, escreve que é bom ele se cuidar das mesmas coisas, que é Shinui Mareh, Koach Gavra, com o Kli, que é fazer Netilat Yadayim com água dentro de um utensílio, uma pessoa precisa jogar a água nas mãos da pessoa para purificar, a própria pessoa ou outra pessoa, e que a água não tenha nenhuma mudança de cor, não tenha sido feito com ela trabalho, e etc. Então o Shulchan Aruch escreve lá no Siman Dalet, em Halachot de Netilat Yadayim de manhã, que é bom a pessoa se cuidar nisso em relação ao Netilat Yadayim de manhã. Essa linguagem de que é bom, diz que não é necessário. Quer dizer, quando a pessoa consegue, ótimo. Se ele não consegue, vale. Mas então, para poder cumprir essa halakha, ele precisa ter feito a Netilat Yadayim de manhã com todas as halachot de Netilat Yadayim. Senão, não adianta ele falar, olha, eu quero que essa Netilat Yadayim vale para comer pão. Se ele não fez como precisa ser para comer pão, então isso não serve. Isso é a primeira coisa. Então, quando ele vai fazer, ele precisa se cuidar de todas as halachot de Netilat Yadayim, igual para comer pão. Então, isso é a primeira coisa que ele traz aqui. Agora, tem machloket nos poskim, ou na verdade, antes da machloket dos poskim, se a pessoa fez, ele fez Netilat Yadayim de manhã, na hora de fazer Netilat Yadayim antes da Tefillah, e ele pensou que isso vai valer para ele o dia inteiro. Depois chegou na hora do café da manhã, ele ia lá comer, e tem água, tem a caneca ali, ele tem facilidade para fazer Netilat Yadayim. Se ele quiser lachmir, ele pode fazer Netilat Yadayim, mas já que ele já tinha feito a Netilat Yadayim de manhã, pensando aqui para comer pão, então ele não vai poder fazer a berachá. Por quê? Ele falou, já que ele não precisaria fazer Netilat Yadayim, porque ele já está com as mãos puras, que esse é o que a gente vai ver mais para frente, que é a parte um pouco mais complicada em relação a essa halakha, mas daqui a pouco a gente chega lá. Mas ele precisa manter as mãos puras durante todo o dia. Mas ele falou, já que Meikaradin, tecnicamente ele não precisaria fazer Netilat Yadayim, então se ele for fazer Netilat Yadayim, ele deve fazer essa Netilat Yadayim sem brachá. Agora, tem machloket nos poskim, se essa halakha que o Shulchan Aruch trouxe é lekatchila, ele pode fazer isso a princípio, qualquer dia, quando for, e etc., ou só em caso de extrema necessidade. Quer dizer, ele sabe que ele vai viajar, ele sabe que ele está indo para um lugar que não tem água, que ele não vai conseguir fazer Netilat Yadayim, então aí ele se apoia nisso, já faz Netilat Yadayim aqui e leva para lá. Quer dizer, já vai com a mão purificada e fica assim por bastante tempo. Mas quando a pessoa está numa situação normal, etc., ele deve fazer Netilat Yadayim cada vez que ele vai comer pão. Então isso é machloket nos poskim. Alguns acronim falam para só usar isso em caso de necessidade. A opinião do próprio Shulchan Aruch é que ele pode usar isso de maneira constante, em qualquer situação, mesmo que ele não tenha necessidade, não precisa, é o normal,
a pessoa pode usar essa leniência e fazer o tnai, fazer a condição e falar, olha, essa Netilat Yadayim que eu estou fazendo agora vai me servir para agora e para depois, e etc. Agora, uma outra coisa que, na verdade, a gente vai falar mais sobre isso quando a gente chegar ali na Halakha Beit, mas já para antecipar. Quando a pessoa usa essa leniência, ele precisa tomar cuidado com as mãos para não mexer em qualquer lugar. Por quê? Se ele impurifica a mão, então a Netilat Yadayim que ele fez lá atrás não serve. Então, essa é a grande dificuldade. A pessoa fez Netilat Yadayim antes da Tefilá, ele depois precisa ficar atento para não mexer a mão em coisas sujas, colocar a mão na pele, embaixo da roupa, e etc. Por quê? Se ele impurifica a mão, ele perdeu aquela Netilat que ele tinha feito ali atrás. Então, por isso, mesmo de acordo com o Shulchan Aruch, que a princípio ele pode fazer isso, mas ele precisa tomar cuidado com essa questão. A gente vai voltar no Saif Beit para ver mais um pouquinho sobre isso. Mas de qualquer maneira, como a gente viu agora, alguns achronim falaram essa halakha não é para ser usada assim de maneira simples. Só é para fazer isso quando isso é extremamente necessário. Ou, sei lá, necessário. Não sei se precisa extremamente necessário, mas a pessoa faz isso em caso de necessidade. Não a princípio. De acordo com o Shulchan Aruch, poderia fazer mesmo a princípio. Na nota ele traz que o Halakha Brurá, ele escreve, o Rav David Yosef, que apesar de que o Shulchan Aruch usou a linguagem, a pessoa faz Netilat Yadayim de manhã e ela serve para o dia inteiro, ele falou, Lav Davka de manhã. Se a pessoa quer fazer Netilat Yadayim na hora do almoço e fazer a condição para ela servir para o jantar, ok, também. Então ele falou, pode fazer Netilat Yadayim de manhã, pode fazer Netilat Yadayim na hora do almoço, quando ele vai comer uma seudá, ele faz Netilat Yadayim, e isso serve também para a outra refeição que ele vai comer. Porém, o Halakha Brurá traz uma restrição em relação a isso. Ele falou, olha, o Shulchan Aruch falou de manhã e isso vale o dia inteiro. Mas não é o dia inteiro. O dia inteiro é quando ele vai fazer Netilat Yadayim para comer uma seudá, ele pode pensar que isso vai valer também para outra seudot. Mas ele falou assim, se ele ia fazer Netilat Yadayim para comer uma seudá, e ele não comeu essa seudá, então assim, ele quer fazer Netilat Yadayim no almoço para valer para o jantar, ok. Quer fazer Netilat Yadayim no café da manhã para valer para o almoço e para o jantar, também ok. Quer fazer Netilat Yadayim no café da manhã para valer para o almoço, não faz diferença quantas seudot. Só que o quê? Se ele comeu o café da manhã, fez Netilat Yadayim normal, fez Birkat Hamazon, esqueceu, mexeu em lugares. Agora chegou às 11 da manhã e ele falou, peraí, à 1 da tarde eu vou almoçar. Então ele falou, não pode agora chegar e fazer Netilat Yadayim. Ou, se ele fez Netilat Yadayim pensando em café da manhã, almoço e jantar, e aí depois ele chegou ali no café da manhã, ele desistiu, não comeu pão. Então ele falou, por quê? O Shulchan Aruch não falou de comer pão, porque é Netilat Yadayim, que é a mitzvah de Netilat Yadayim para a pessoa poder fazer Kriyat Shema Tefilá. Então, ok, essa serve. Mas isso que ele está falando, precisa ser um Netilat Yadayim que ele tem a obrigação de fazer agora, ou para comer a seudá agora, ou para Netilat Yadayim, para Kriyat Shema e Tefilá. Então aí ele pode, e aí por isso o Rav David você falou, Lav Davka não necessariamente é o de manhã, mas precisa ser um Netilat Yadayim que ele está fazendo para poder comer pão. Então isso é o que é necessário para ele poder cumprir essa halakha. Então ele está fazendo Netilat Yadayim que agora ele é necessário, porque agora ele precisa dele, ele pode falar, olha, eu quero fazer para agora e também para depois, e para depois, e para depois. Quantas seudot ele quiser, mas desde que faça conforme todas as halachot, tenha feito a condição e cuide das suas mãos para que elas continuem puras. E aí, quer dizer, nisso a gente viu a machlokes entre o Shulchan Aruch e alguns achronim, se ele faz isso somente em caso de necessidade ou quando a pessoa quiser, ele pode se apoiar nessa leniência. Então essa foi a halakha Aleph, né, mais ou menos. Então fala halakha Beit.
que é quando a pessoa vai fazer Netilat Yadayim, a gente já acabou de falar, a pessoa precisa tomar cuidado, ter a consciência que ele precisa manter as mãos deles puras. Então, e aí, essa é a parte difícil. Isso é uma das explicações que os Achronim deram para discutir com o Shulchan Aruch e falar, olha, não quero que você use essa leniência. É porque ele falou assim, é muito difícil, na prática, a pessoa passar o dia inteiro atento para o que ele vai fazer com as mãos dele. A pessoa é distraído, começa a fazer, hoje em dia mais distraído do que antigamente, mas a pessoa não tem o total controle do que ele faz, muitas vezes ele acaba fazendo gestos involuntários, então ele vai mexer com a mão aqui, vai mexer com a mão ali, etc. Então, esse é o grande problema. Ele vai fazer essa condição, e aí depois ele descuida a mão ficou impura. Então, esse é um dos motivos que os poskim trouxeram para não se apoiar na opinião do Shulchan Aruch. Depois, quando a gente chegar na nota, a gente volta um pouquinho para essa restrição. Então, ele tem que tomar cuidado, então, para não impurificar as mãos. Agora, então, ele traz que se ele coloca as mãos dentro de luvas, de modo que ele está garantido que ele não vai encostar em nada. Quer dizer, ele vai encostar com as luvas, mas a mão dele vai continuar limpa e pura 100%. Então, fala, isso é o suficiente para ele poder cumprir essa halakha. Então, ele falou, já que ele vai estar com as mãos estão dentro de luvas, então ele falou, mesmo que ele se coçar, enfiar a mão dentro da roupa, etc., ele falou, a mão não se sujou, porque ele está com luvas. Então, essa é uma boa opção, e é uma opção que não exige muito cuidado. Como a gente falou, é difícil a pessoa ficar o dia inteiro. E aí daqui, os Achronim trazem justamente uma pergunta, porque um dos motivos que a gente falou que essa halakha não é recomendável é porque é difícil a pessoa se cuidar. Então, pergunta aos Achronim, a pessoa ficar de luva não é tão difícil assim. Faz a halakha, faz Netilat Yadayim, coloca as luvas, e fica de luva aí, acabou, morreu o problema, tá de luva o dia inteiro, assim ele vai conseguir fazer a Netilat Yadayim. Então, essa é uma solução, a princípio, bastante simples de como ele pode fazer para cumprir essa halakha. Então, o Machatzit Shekel, que é um dos comentaristas do Shulchan Aruch, ele faz comentário dele sobre o Magen Avraham, que é um dos comentaristas do Shulchan Aruch. O Machatzit Shekel, para essa pergunta, ele fala que a gente tem medo que ele, sem perceber, vai tirar a luva, mexer em alguma coisa. Então, ele falou, por mais que ele coloque a luva, a gente falou que com luva a mão dele está garantida. Ele falou, sim, a mão está garantida, enquanto a pessoa fica com a luva na mão. Mas eu tenho medo que, inadvertidamente, sem perceber, a pessoa vai acabar tirando a luva e encostando em alguma coisa suja, alguma coisa que vai impurificar a mão dele. Então, por isso a luva não é, ainda assim, não é uma boa solução para me apoiar nisso, lecatchila. O Kav HaChaim, ele traz uma resposta que é parecida, mas não é exatamente a mesma coisa. O Kav HaChaim fala, olha, não sei se eu tenho medo que a pessoa vai tirar a luva sem perceber. Mas ele falou, Hamim não queria se apoiar que a pessoa vai ficar de luva o dia inteiro, porque muitas vezes a pessoa, normalmente quem usa a luva e etc., termina de fazer, tira, porque quando você quer ter um pouco mais de movimento, fazer uma atividade motora um pouco mais refinada, então a pessoa tira as luvas. Então ele falou, Hamim, não queríamos apoiar que a pessoa vai ficar com a luva o dia inteiro, porque é muito comum a pessoa vai acabar tirando a luva, etc. Então, o Hamim não queriam se apoiar na luva. Ele falou assim, por isso, eles falaram, de acordo com os Achronim, não é para se apoiar nessa leniência, porque se apoiando nessa leniência, a gente acaba exigindo que a pessoa se cuide das suas mãos para que elas continuem puras. E se cuidar para que as mãos continuem puras é algo que é muito difícil, então por isso, só para fazer isso em caso de necessidade. Essa é a opinião dos Achronim. E toda essa pergunta é de acordo com a opinião dos Achronim. De acordo com o Shulchan Aruch, que eu poderia fazer isso a princípio, eu posso fazer isso a princípio, mas aí continua ainda válido, que além de se cuidar que a Netilat Yadayim que ele está fazendo tenha todas as halachot de Netilat Yadayim, ele ainda precisa se cuidar de manter as mãos puras durante
todo o período até a última vez que ele vai comer a Seudá, baseado nessa Netilat Yadayim. Agora, então esse foi a Halakha Beit. Halakha Gimel, para terminar esse assunto de a condição para a Netilat Yadayim valer bastante. Então, ele traz aqui uma machloket, como tem que ser feito esse Tnai. Então, primeira coisa, esse Tnai tem que ser feito cada vez que ele vai fazer Netilat Yadayim. Quer dizer, cada vez que ele vai, mesmo que todo dia ele faz isso, digamos, uma pessoa todo dia vai lá, faz Netilat Yadayim de manhã e já segura essa Netilat Yadayim para o café da manhã, para o almoço. Digamos, todo dia ele faz assim. Todo dia ele precisa fazer o Tnai de novo. Não é, faz uma vez no mês e fala o mês inteiro. Não, todo dia, quer dizer, na hora que ele vai fazer Netilat Yadayim, ele precisa fazer esse Tnai de novo e falar, olha, essa Netilat Yadayim que eu estou fazendo vai valer para agora e para depois. E aí segue tudo como a gente falou antes. Além do todo dia, tem machloket nos poskim, que é isso que ele traz aqui na Halakha Gimel, se esse Tnai, essa condição precisa ser verbal, ele precisa verbalizar e falar, olha, estou fazendo agora Netilat Yadayim, e essa Netilat Yadayim vai valer até tal hora, etc. Ou se é suficiente ele pensar no que ele está, né, que essa Netilat Yadayim vai valer para depois. Então tem machloket nos poskim, se é suficiente só pensar, ou se é necessário ele verbalizar. Na Halakha, lekatchila, o correto é ele falar com ele verbalizar e falar a condição de maneira explícita. Então, se ele fez isso, ótimo. Se ele não fez e ele pensou que essa Netilat Yadayim vai valer para a próxima Seudot, e depois ele se tocou que ele esqueceu de falar, mas ele pensou, ele já fez Netilat Yadayim, b'diavad, a gente aceita essa condição como válida, mesmo que ela foi só no pensamento. Então, isso que fica, de acordo com o Shulchan Aruch, a gente poderia fazer isso. A parte de a pessoa cuidar das mãos, hoje em dia é bastante complicado, a gente bastante distraído, está com a cabeça em 1000 lugares ao mesmo tempo e não está no que a gente faz ou não faz. Então, e aí quer dizer, tem isso, mas em relação à condição, lekatchila, a princípio correto é ele verbalizar essa condição, e aí tanto se ele vai usar isso em caso de necessidade, que ele vai viajar, ele está indo para um lugar que ele sabe que não tem água, então ele já quer aproveitar a Netilat Yadayim que ele está fazendo agora para não precisar ali, esse complicado, tem água, não tem água, então ali, quando ele for precisar fazer, faz Netilat Yadayim, coloca luvas para proteger as mãos, aí já não tem problema de cuidar ou não cuidar. Mas, então, essa é uma leniência que ela existe, de acordo com o Shulchan Aruch, pode usar ela a princípio, a boa parte dos poskim fala para só usar isso em caso de necessidade, e mesmo de acordo com o Shulchan Aruch, por mais que ele permite lekatchila fazer isso, o ideal é o recomendado é que a pessoa não se apoie nessa leniência, mesmo para os sefaradim. Mas se for precisar fazer, ou se quiser fazer e se apoiar nisso, de acordo com o Shulchan Aruch que permite, então são essas as condições. Precisa fazer Netilat Yadayim conforme a Halakha direitinho. 2, precisa manter as mãos puras, ou ficar atento ao que ele faz com as mãos, ou colocar na mão luvas, algum outro tipo de proteção. E 3, verbalizar essa condição, ou pelo menos pensar nessa condição. Esse foi o dia 81. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Chazak u'baruch para todos.